Mas, de fato, é isso aí. Ainda mais quando a dona FIFA, abre uma margem de inscrever jogador no meio da competição, que é uma baita sacanagem. Eu sempre fui contra isso. E eu fui traumatizado na infância em relação a isso, quando o Raí, lá em 1998, vem jogar a final contra o Corinthians, não jogou o Campeonato Paulista inteiro, e o Raí detona o Corinthians, que é um jogadoraço, numa final contra o São Paulo. E desde aquela época eu falo, que sacanagem. E a FIFA permite, e aí você vê o poder do dinheiro. Que time hoje é capaz de comprar um jogador assim de 60 milhões de euros, que nem titular a gente sabe se vai ser, já com 2 ou 3 opções de centroavante? São poucos os times. E aí acontece É, isso aí. sobre essa janela de contratação, é um absurdo, né? Já está feito e já estava no regulamento antes do início da competição, mas Sim, isso tem que ser revisto porque isso esgarça ainda mais essa distância quase que intransponível entre nós e eles, né? Porque, concordo. no fim das contas, cara, o Al Hilal contratou o Hamdallah, se eu não estou Uhum. enganado o Para nome um dele, né? jogo. Para um jogo, ele jogou 20 minutos e já saiu. É diferente do caso do João Pedro, mas o Rabdallah, que foi contratado porque o Mitrovic estava machucado e o Inzaghi queria um Uhum. centroavante, ele ficou no banco, jogou 20 minutos e já não faz parte do elenco do Al Hilal para o restante da temporada, porque ele já voltou para o Al-Shabaab. Assim, o negócio cria essas distorções, cria Uhum. essa história do João Pedro, e a FIFA deveria, não é proibir de contratar, é proibir de inscrever, porque a janela tem que seguir correndo, porque é assim na Europa, mas não pode inscrever o jogador para essa competição. Agora, a cadeia alimentar do futebol, ela é muito difícil de ser mudada, porque o que o Chelsea é para o Brighton e o Watford foi para o Fluminense, para fazer a carreira do João Pedro, né? Fluminense, Uhum. Watford, Watford, Brighton e Brighton, Chelsea. O Fluminense foi para o Fortaleza, com o Hércules. Uhum. E o Fortaleza foi com o clube que revelou o Hércules, que eu não vou lembrar aqui agora, não sei se foi algum clube do Piauí, que eu não vou lembrar. Essa cadeia alimentar, ela existe. O problema é que ela vai, como o Arthur lembrou, né, das meninas, do bom xibom, xibom, bom, bom, o esgarçamento entre topo e base é um absurdo. O Chelsea gastou no João Pedro Uhum. é, mais de 4 vezes a folha salarial anual do Fluminense. São dois universos completamente diferentes. Então, É, mas eu acho que é aí que está o segredo. Beleza, você não tem como mudar essa questão financeira, é o que é. Só que eu acho que tem que criar mecanismos para que durante competições e também durante temporadas você consiga equilibrar um pouco mais o jogo. Porque aí depois, no final das contas, as histórias acabam sendo interrompidas, entendeu? Eu duvido que o Jackson teria acertado os 2 chutes que o João Pedro acertou. Até é. porque quando ele teve chance, ele não passou para o Palmer ficou Isso, Não teria, maluco não com ele. teria, não teria. exato, Então é isso. exato. Mas E, aí e a tem, e tem gente solução, tendo cara de pau, Tati, de comparar com janela no meio de Libertadores e Sul-Americana de um torneio de 7 meses. É, De um torneio 8 de um meses, mês. né? Não faz, Libertadores. não faz nenhum sentido e tem gente querendo vender esse É. discurso. Desculpa, Tati. não, não, tranquilo. Eu acho que essa janela aí, realmente, assim, eu acho que a FIFA vai ter que pensar várias coisas para esse Mundial de Clubes, né? Assim, os times que participam, por exemplo, porque sendo de 4 em 4 anos, Uhum. tu não consegue pegar os times que na atualidade, de repente, né, sei lá, daqui a pouco eles vão mudar aí o coeficiente, com forma de classificação. O Essa janela aí, Liverpool, que foi campeão inglês, não tá lá. o O Barcelona, campeão Sporting não espanhol, tá não tá lá. O lá. Barcelona não tá lá, É. né? A gente já Então, falou isso aqui. isso, e essa janela no meio, assim, ela é surreal. O que o Quesada falava de acontecer isso também no futebol europeu, nas janelas de inverno, que os clubes com mais dinheiro. Aí é um problemaço, porque aí teria que cancelar essa janela de inverno. Aí eu já acho que eles vai ser mais complicado conseguir. Ou limitar, Ou balancear limitar um o pouco valor, sei lá. Uhum. Aí para vai não ter ter que. esse tipo de bizarrice, assim, de, Mas, mud mas de é, mudar um, é, curso. é o que o Fred falava, a gente sabe como é que é a cadeia de alimentação do futebol, né? E assim, e o futebol ele é tão cruel que no jogo de ontem poderia ter sido o protagonista qualquer jogador. E foi justamente o É. ex-jogador do Flu que acaba de chegar. Então, Pô, assim, não podia ser gol do é, Adarabioio? Eu tava tranquilo. exatamente. Pô, Não, e assim, a entrevista coletiva do João Pedro depois do jogo, ela é, assim, para mim, é, de uma profissionalidade, porque a situação dele também não era fácil. Ele não era jogador do Chelsea até uma semana atrás.
Uhum. E ele é contratado para resolver o problema de um time, e ele tem que resolver esse problema jogando contra o clube do coração dele. A entrevista coletiva, a fala dele é muito boa. Ele assim, o Fluminense me deu tudo. Eu estou aqui por causa do Fluminense, mas o meu trabalho é fazer os gols. Então, para quem tá querendo botar a culpa no João Pedro, assim, aí também não, né? Não, mas aí é maluco. Aí nem dá para chamar na sala, né? A Não. culpa do o João O é pago cara, para fazer aquilo. o cara foi 100% profissional, né? Pô, Não, e outra, aquilo lá imagina. abriu porta para ele, inclusive na Claro. Exato. seleção brasileira, então não faz sentido isso. O Álvaro Silva, lembra aqui, ô Fred, Tiradentes do Ceará. Ele é de Jaicós, no Piauí, mas o Fortaleza pegou o Hércules lá do Tiradentes do Ceará. Pra gente fechar esse papo, e é um papo muito bom, né? Que eu acho que é um debate muito legal mesmo. Até convido a galera do chat aí que quiser participar, deixar sua opinião aí também. É muito bem-vindo. Esse lance do futebol ser predatório, o Fred exemplificou muito bem, né? Do dinheiro mandar, eu acho que isso faz parte desde que o futebol existe. E a Uhum. gente vai ver daqui a pouco os números do impacto do João Pedro, né? Um jogador de 50 milhões de libras, 60 milhões de euros no meio do campeonato. Isso se acentua ainda mais pelo fato dele ter jogado no lugar do cara que estava suspenso. Ou seja, ainda é um segundo doping, digamos assim, a favor do Chelsea, né? Num campeonato de tiro curto, permitir que transferências entrem nessas fases finais, para mim é quase que sim um doping financeiro, né? Não é nenhum absurdo o João Pedro jogar, isso estava no regulamento, permitido, beleza. O meu ponto de vista é, todos os times têm que partir da mesma reta de largada, né? Assim que o campeonato começa. O campeonato começou, todo mundo partiu da mesma reta de largada. Não dá para um cara acionar um turbo no meio da corrida que o outro não tem capacidade de ter, né? Aí a gente vai estar falando aqui de uma parada meio Fórmula 1, né? Isso fere quem se preparou, quem administrou melhor e se planejou para o campeonato. Acho que a FIFA precisa rever a discrepância e Agora, os caras continuarem vindo aqui e pegar nossos jogadores, nossos melhores jogadores, vai continuar acontecendo. Agora, no meio de um campeonato de tiro curto, eu acho que é desleal, né? um ponto que eu vi pouca gente falando é o profissionalismo do João Pedro de chegar tinindo das férias. Nossa. E ele falou: eu estava durante todas as minhas férias com um personal trainer que eu contratei para me exercitar todos os dias. Eu não sei até que ponto ele estava já vislumbrando essa possibilidade de Uhum. se juntar ao Chelsea ou não, mas são poucos jogadores do mundo que durante as férias chegariam para jogar como ele chegou, para jogar quase todo um tempo na estreia, tendo treinado um dia com o time e poucos dias depois ser titular. Assim, então parabéns para o João Pedro por ter chegado com essas condições físicas, porque isso diz muito sobre como ele está lidando com a carreira dele mesmo durante as férias. E vai ser titular nesse Chelsea, hein? Vai ser titular nesse Chelsea se continuar desse jeito aí. Olha os números dele aí, ó, na tela para você. Desde que chegou ao Chelsea, 96 minutos. Ele entra no finzinho contra o Palmeiras já tendo impacto, né? Já jogando bem, já criando chances de gol. Faz esses 2 golaços que coloca o Chelsea na final. 5 finalizações para ele, 3 na meta. Uma delas o Everton pegou, né, lá contra o Palmeiras. Duelos vencidos 6 de 15, 48 toques na bola. Para um cara que já tá se pagando, né? 50 milhões de libras e tal, 60 milhões de euros e tal. Daqui a pouquinho, se o Chelsea bate esse título aí da FIFA em termos financeiros, já vai quase que pagar essas 2 classificações aí, digamos assim, nos bolsos do Chelsea, nos cofres do Chelsea.